PET apresenta Café com Química. Olá a todos, eu sou Larissa Cavalcante, estudante da licenciatura em Química e integrante do grupo PET Química IQ UNB-MEC. E estou acompanhada aqui hoje do Gabriel Castro, estudante de Engenharia Química e também integrante do grupo PET Química IQ UNB-MEC. Temos um episódio muito especial hoje com os integrantes da empresa júnior do Instituto de Química da Universidade de Brasília, a CSTQ Júnior, e vamos conversar um pouco sobre o que é, o que faz e como funciona a CSTQ Júnior, além de alguns projetos que eles executam. Sejam bem-vindos ao Café com Química, Bruno Savaia, Celso Menezes e Enzo Cortizo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, bom dia. Eu sou o Bruno, sou estudante de Engenharia Química. Vou começar agora o meu terceiro semestre e eu sou diretor de vendas, comercial e marketing. Prazer, eu sou o Celso, eu sou estudante do bacharelado em Química. Eu estou indo para o meu quarto semestre de Química, contudo, esse já é, podemos dizer, meu sétimo semestre da faculdade, longa história. Enfim, eu, no momento, sou diretor de projetos e estou atuando como diretor de gestão, da gestão interna, por conta de uma vacância que tivemos. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Enzo, eu sou da Engenharia Química. Agora eu estou no meu quinto semestre e eu sou o atual presidente da CSTQ e também estou ocupando a carga de gestão financeira. Bem, meninos, eu começo falando que eu já fui da CSTQ Júnior, né? Passei 2 anos lá como diretora comercial, sendo que um deles foi como diretora comercial. E eu acho que a gente vai ter uma troca muito legal aqui hoje de conversa no nosso episódio. E para começar, a gente sabe que a CSTQ Júnior é uma empresa júnior do Instituto de Química, mas a gente gostaria que vocês compartilhassem um pouco sobre o que faz essa empresa júnior e a importância dela para os universitários e para a sociedade. Primeiramente, começando, o que faz uma empresa júnior? Um pessoal aqui na parte de Química, às vezes, não sabe muito o que é empresa júnior. Acha que empresa júnior é uma coisa que não é uma empresa normal, mas a empresa júnior é uma empresa normal como todas as outras. A gente tem CNPJ, a gente atua com a área realmente da empresa de química. Então tudo que os projetos sêniores, tudo que tem no mercado sênior, a empresa júnior faz. Então tudo que você pensa na área de química, a CSTQ faz. A gente tem uma carta de serviço até muito grande, mais tarde a gente vai comentar sobre ela. Então, primeiramente, o que a empresa júnior faz? Tudo que uma empresa sênior de química faz. Aqui na UNB, a gente tem como nosso respaldo a nossa suporte técnico. Então, a gente tem como respaldo os professores aqui do IQ, que eles que são a nossa CRQM e tal. E a empresa júnior é o primeiro contato do aluno com o mercado de trabalho. Tem aquela gracinha que tem no estágio. O estágio é para ganhar experiência, mas antes você tem que ter uma experiência antes de ganhar essa experiência. Então é uma grande oportunidade a empresa júnior ser essa primeira experiência. Você conhecer o mercado de trabalho. Às vezes eu encontrei a minha área, agora eu estou começando um PIBIC, eu conheci essa área de materiais junto com a CSTQ, que foi um projeto muito legal que eu fiz. Então, além de você se conhecer como pessoa, saber o que você quer mais para o seu curso, se realmente quer esse curso, você conhece o mercado de trabalho em volta. Então, a CSTQ é o seu primeiro contato mesmo com o mercado de trabalho sênior. E conhecer o MEG, as empresas júnior, é uma coisa muito gratificante, muito legal. Ver o quão grande é o MEG e que, assim, a nossa cabecinha é muito pequena. E quando você conhece o MEG, a gente abre a cabeça assim, nossa senhora, que coisa grande. Então, é muito legal mesmo. Bom, meninos, eu queria saber agora de vocês sobre a questão da divisão dentro da empresa júnior, porque a gente escuta muito falar de cargo, né? Cada um tem um cargo, o Celso mesmo assumiu um cargo vacante. Então, como funciona essa divisão de áreas e as funções dentro da CSTQ Júnior? Como é a vivência nesses cargos no dia a dia? Vamos lá, começando com o marketing. Eu sendo diretor também em vacância, esqueci de falar lá na introdução, mas também assumi em vacância. A gente começa sempre com o marketing, até no nosso processo de trainee. É onde a gente cuida do nosso Instagram e a gente já está implementando alguns projetos sobre tráfego pago. Também com uma equipe nova agora, muito boa, que está capacitando cada vez mais. Atualmente somos assessores e diretor, mas rodando um processo de gerência como cargo, a gente vai ter mais gerentes. Seguindo do marketing, que está com um projeto muito bom e estratégico, a gente tem o comercial, que eu sou diretor
eleito e eu tenho 2 gerentes para me ajudar. Lá, um para pré-vendas e um para vendas, para a gente cuidar tanto de triagem quanto da parte de negociação. A gente já segue esse caminho e é muito bom até eu ter assumido o marketing para eu valorizar e seguir o caminho direto, ter uma conexão maior entre as 2 áreas. Agora falando das áreas às quais eu sou o diretor, começando com gestão, a gestão interna. Nela o trabalho é muito por demanda, digamos assim. Então, o que eu quero dizer com isso? A questão dos termos. Então, todo termo que vem para a gente redigir é pela parte da gestão mesmo. Então, termo de voluntariado, termo de desligamento, termo de sigilo, o termo de horas, para quando um membro sai, eles poderem colocar no currículo, por exemplo, as horas que trabalhou aqui na empresa, por meio desse termo de horas. Além mesmo dos próprios contratos com os nossos clientes. Então, é bem por demanda mesmo. Mas também não é o único trabalho de gestão, já que temos a parte da gestão de pessoas. E o que é essa parte de gestão de pessoas? É observar os nossos membros e conseguir delegar melhor tarefas a partir das outras áreas e também ter uma noção de como é que eles estão atuando, né? Então, por exemplo, a parte de feedbacks do trabalho deles é feito por gestão. A gestão consegue analisar bem os seus membros para ter uma noção de como se comunicar com eles, por exemplo. Além de, claro, fazer a organização de eventos, por exemplo. Os nossos processos seletivos também. Então é bem uma questão de interna e também uma questão de comunicação. É a parte de gestão. Além de que temos a parte da gestão financeira, que aí eu vou deixar um pouco para o Enzo falar, já que ele está sendo diretor dessa parte. Vou pedir só um espacinho aqui, até comentar sobre gestão, né? Eu acho que é muito interessante, principalmente a parte de gestão de pessoas, que a gente falando, feedback é algo muito padronizado, assim, mas, tipo assim, na minha época, que é a minha época, 2 anos atrás, é algo super tranquilo, assim, você conversa, você fala o que você tá sentindo e dali você vai propondo sugestões. A gente fazia também feedback, né, com os nossos próprios assessores dentro... Quando você era diretora, e você, tipo, não, então como é que tá a sua semana? E aí, como é que tá se sentindo? Como é que tá as demandas? E, tipo, até o diretor, ele tem essa função, né? Tipo, não, manejar, vamos ver o que tá acontecendo numa gestão, vamos fazer uma capacitação de gestão de tempo, ou vamos organizar melhor suas prioridades. Então, assim, eu acho que essa parte de feedback é muito importante, até porque as pessoas, elas tem vezes que não sabem dar um feedback. Como que eu dou um feedback? Como que eu falo, a pessoa não tá indo bem, como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou abordar ela? Na CSTQ, eu aprendi muito sobre feedback. É muito interessante porque a CSTQ Júnior também pode trazer pessoas de fora pra dar capacitações, o que é muito interessante. Então, assim, eu acho que esse aprendizado também de dar feedback, dessa parte financeira também, como era de comercial, atrelado, a gente fazia muito essa parte de orçamentos dos projetos, né? Então você tinha que entender, qual a precificação que tá no mercado. Vamos comparar aqui com outras empresas júnior, vamos comparar com o mercado sênior mesmo, né? É basicamente empresa sênior, só que júnior. Né? Então vamos ver o que eles fazem, qual o preço que eles cobram, aí vamos ver o que a gente tem disponível, porque é muito interessante que a CSTQ Júnior tem essa parceria com o IQ. Então, tô precisando aqui, professor, de um auxílio nesse projeto. Sim, pode me auxiliar, ele vai e ajuda, né? Então, a gente também pode disponibilizar, se o professor deixar, né? Os laboratórios também, então a gente também tem esse vínculo bem forte. Então, acho assim que a parte de gestão também é muito interessante, principalmente para o crescimento pessoal mesmo da gente. Eu acho que eu evolui bastante tendo esse contato com as outras pessoas, né? Vocês diretores vão começar agora. Vocês vão ver muito isso na prática. Eu acho que é algo, assim, um crescimento bem importante. Comentando um pouco sobre o que a Lara falou, eu queria comentar um pouco da minha experiência pessoal mesmo, porque eu iniciei como assessor de gestão na CSTQ. Gente, eu era uma pessoa... ainda sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho uma dificuldade ainda de me expressar, comunicação, etc. E por ser um assessor de gestão, me ajudou muito nisso. Se eu não tivesse sido de gestão, eu tenho certeza que eu não teria a coragem de tentar assumir um posto como o de diretor. Você tem que se comunicar o tempo todo. É bem complicado, inclusive. Às vezes é difícil, digamos assim. Então, essa parte de comunicação que eu aprendi com a CSTQ, a parte de gestão, é muito gratificante. Eu me sinto muito bem por ter crescido nessa área. Então, agora falando um pouco da parte financeira, mas também eu comecei como assessor de comercial. Eu sempre, até mesmo no Pipefy, gente,
E a gente faz o processo seletivo, tem as entrevistas, aí tem os feedbacks e os comentários. Aí tava lá, o menino muito bom, muito esforçado, só que extremamente tímido, quase não falou nada. Aí eu fiquei com uma nota muito baixa. Mesmo sendo muito tímido, me botaram pra comercial. Foi interessante, que comercial a gente tem uma coisa chamada cold call, que a gente liga pros clientes, literalmente, a gente pega o telefone, chama de telemarketing, né? A gente faz um telemarketing da SSTQ. Meu amigo, a primeira vez que eu fui fazer uma cold call, eu liguei pra pessoa e simplesmente travei e não consegui falar nada, o cara continuou falando, eu simplesmente desliguei. Essa foi a minha primeira cold call. Aconteceu comigo também. Acontece todo mundo. Acontece com todo mundo. Com todo mundo. Isso é normal. É a primeira experiência, você tá sempre tremendo, tá suando frio. Mas faz parte. Agora a gente tá treinando esses novos membros que acabaram de entrar. Eles estão na mesma situação que todo mundo e a gente tenta acolher o máximo possível. Porque todo mundo passa por isso. Você até pode falar, né, Lari? Uhum. Até na parte de treinamento tem que acolher nessa parte. Cold call é complicado, é difícil. Mas eu como me vejo hoje em dia, na parte de presidência, agora até puxando um pouco a parte de presidência, que eu tenho que me comunicar muito com muitas pessoas diferentes. O meu WhatsApp hoje em dia é mais de 100 mensagens não lidas, é complicado mesmo. E assim, falar com muita pessoa de frente a frente, nisso eu evolui muito, até mesmo para fazer um processo seletivo de estágio. O cara falou, nossa, você é desenrolado, né? Eu falei, nossa, obrigado. Realmente a gente fala, o pessoal do médio é desenrolado mesmo, porque a gente tem que falar muito. Fazer muito bem, a gente quer trocar as ideias e tal. Então agora falando um pouco da parte financeira mesmo, falam que é o bicho papão da CSTQ. Porque toda vez chega o Bruno pra mim, não, pode comprar isso aqui. Não dá. Aí chega o César, vou comprar isso aqui, não dá. A parte financeira, aí a gente faz mais o controle financeiro mesmo. Tem o pessoal que, é chato. Não é chato não, gente. É muito legal mexer com planilha, tá? É satisfatório. Então, me chamo de bicho papão da CSTQ, porque eu mesmo que controlo as saídas e entradas da CSTQ. Então a parte financeira mesmo é controlar a saída e a entrada. Inclusive, um último tópico sobre gestão. Um dos motivos de eu entrar em gestão foi para mexer com essa parte de gestão financeira. Mal sabia eu que era mais uma questão de diretores, infelizmente. Falando agora da última área da CSTQ, da última diretoria, temos a ala de projetos. E em projetos é onde a coisa realmente acontece. De fato, todo mundo na CSTQ pode participar de projetos, pode participar como consultores. Até não só porque você está em uma área diferente, como o marketing, que você não pode atuar mesmo num projeto. Esse é um dos pontos focais da CSTQ, trazer esse convívio mais com o mercado e com a vivência mesmo da química no dia a dia, né? Esse é um dos pontos focais da CSTQ. Então todo mundo pode participar de fato dos projetos. Contudo, a questão da organização, da questão de todo o background, podemos dizer assim, de como os projetos vão funcionar e como eles estão funcionando, é pela parte de projetos. Então, a pesquisa de viabilidade de um projeto são os assessores da diretoria de projetos e também os gerentes que fazem isso. E até mesmo eu tive que fazer um pouco, e por um pouco eu quero dizer bastante. É uma área que procuramos mesmo saber se projetos são viáveis, né, nessa questão. Então, temos um contato muito grande com o IQ mesmo, com os professores. Principalmente alguns serviços, como, por exemplo, de análise química. Que esse começo de ano tivemos uma demanda muito grande, gigantesca por esse serviço. Infelizmente, não conseguimos fechar os projetos, né, por algumas questões dos próprios leads. Não tivemos um bom contato, né? Tivemos uma perca de comunicação, também pelo que eles queriam da gente, melhor dizendo. Mas a questão da pesquisa mesmo, de se os projetos eram viáveis, a gente conseguiu fazer. A gente teve um contato muito grande com os professores sobre quais equipamentos utilizar e até mesmo o que iríamos fazer ao longo do projeto, os custos, etc. Então essa parte de como o projeto irá funcionar é, pela diretoria de projetos. E só um último detalhe sobre essa diretoria.
também temos a questão institucional, né, da própria diretoria. O que eu quero dizer com isso? Trazemos capacitações para os consultores e também os assessores e gerentes de projetos atuarem nos projetos mesmos. É a nossa responsabilidade, a responsabilidade de projetos, trazer como se realizar projetos. Até porque, comentando um pouco da nossa carta de serviços, há muita coisa que os estudantes do IQ não sabem muito bem como trabalhar. Por exemplo, temos alguns serviços que estão muito distantes da química na ótica acadêmica, digamos assim. Por exemplo, temos o serviço de shelf life, né, que é para ver o prazo de validade, digamos assim, de alguns produtos, ao que o cliente demanda para a gente. E ao primeiro ver, isso não tem muito a ver com a química. Não é algo que a gente vê numa matéria, por exemplo, numa disciplina. No máximo, algum comentário sobre o que algum professor faz ou algum técnico. E na CCTQ a gente pode ver o quanto precisamos saber de algumas coisas do mercado mesmo, o como que podemos aumentar o prazo de validade desses produtos, como que a gente pode alterar a formulação deles, ou o que a gente pode adicionar, o que a gente pode retirar, a questão da embalagem, a questão de como que eles são armazenados de fato para a gente poder aumentar esse tempo de vida. Eu vou até salientar aqui, gente, que eu fiz muito shelf life. Então, assim, experimentei muitas coisas, porque basicamente a gente come algum assim... Eu já experimentei café gelado. Tipo assim, nossa, fiquei tomando. Porque você tem que pegar o prazo de validade, né? Então, tipo assim, você começa, dia tanto, a cada semana você vai experimentar ele. Quando vai chegando perto do prazo de validade que o cliente acha, né, que você vai aumentando a regularidade que você experimenta. Gente, eu experimentei tanta coisa. Já experimentei esse café gelado, experimentei pudim. Nossa, eu acho que eu passei, assim, uns 3 meses experimentando pudim. Eu enjoei de pudim. E pudim era minha sobremesa favorita de tudo que experimenta. Mas é legal, porque, tipo assim, você vai vendo, né? Você vê a aparência, você vê a cor, você vê a textura, você vê o cheiro. Então, tipo assim, é muito legal. Eu experimentei isso. E, assim, a gente fica achando, não tem muito a ver, mas... A gente falou de professor, né? A gente tem uma professora aqui que ela pega com essa parte de alimentos. E teve uma aula que ela mostrou, tipo, a secagem de alimentos. A gente tem que fazer shelf life pra ver se isso pode ir pro mercado. Porque você tem que saber a opinião do público, né? Um jeito bem assim, avaliativo, bem prático. Porque, se o povo não gostou, você achou já a textura ruim, cancela ali. Então, ou precisa de algum conservante, ou precisa a gente mudar um pouco a receita. Então, é algo muito interessante para as empresas que estão começando, né? Pra já pegar um produto que já esteja mais estabelecido pelo público. Né? A gente fazia também, até a gente distribuía lá no ICC. Né? Aqui na UNB a gente ficava com um banquinho, a pessoa assinava, né? Tipo, porque tem uma assinatura, autorização, né? Pra falar as opiniões dela e tal. E aí, todo mundo que passa lá, você quer experimentar aqui? A gente tá fazendo uma pesquisa de shelf life, pra ver se você gosta do sabor. Então, assim, é interessante que você já tem alguma coisa mais concreta pra entrar no mercado, né? E aí, de acordo com as avaliações, você já vai vinculando o que você pode fazer pra aquele produto, né? Ou mudar a embalagem, se a embalagem conserva mais. Eu também... Não sei se aqui a gente faz muito estudo de bibliográfico, né? Então, é muita pesquisa. Então, tipo assim, vem alimentos que você tem que achar uma conservação. Por exemplo, eu lembro que eu tava num projeto, porque eu nunca fui gerente, só fui consultora, né? Mas eu tava num projeto de biscoitos caninos. E aí a cliente queria biscoitos que fossem totalmente, assim, orgânicos, nada conservante industrializado, tinha que ser tudo natural. Então, tipo assim, o alecrim, ele pode conservar mais. Aí você vai vendo um monte de pesquisa, tipo assim, como é cachorro, né? Você tem que pensar no próprio animalzinho que você pode não colocar. Então, algo assim que a gente acha, é simples, mas não é tão simples. Você tem que pesquisar e é alguma coisa que faz a diferença para o negócio, principalmente o cliente que quer ter uma linha ali estabelecida do jeito que ele pensou, né? Então, a CSTQ faz com que isso se torne realidade, a parte dos projetos. Então, assim, eu acho bem incrível. Então, em questão de shelf life, a gente teve um projeto que se inspira... Assim, shelf life, pra mim, ser consultor de shelf life é o melhor dos mundos, tá? Você, toda semaninha, você vai lá, come um negocinho gostoso. Eu mesmo experimentei das coisas mais gostosas da minha vida. Foi um suspiro de café. E suspiro de torta de limão. Nossa. Então... Parece gostoso. É muito gostoso. Então, shelf life mesmo, pra mim, ser consultor do shelf life é o melhor dos mundos da CSTQ. E, assim, a parte de conservantes é muito legal. Que você, às vezes, troca a concentraçãozinha no conservante. O suspiro fica diferente, ele começa
a desmanchar, ele começa a ficar borrachudo. Teve um que te aumentou a concentração, que o suspiro virou chiclete. Então, realmente você vê que os detalhes da química que uma concentraçãozinha a mais já muda totalmente a formulação, já muda toda a estrutura do alimento. Então é muito legal ver isso, como também a indústria é muito precisa e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o Shelf Life para mim é o top da CSTQ. Então, só para terminar então essa questão de projetos, tem uma área bem institucional, digamos assim, bem organizacional da própria diretoria para fazer os projetos rodarem, e também tem a área de organização de fazer o projeto rodar de fato e também trazer informações, capacitações, etc. para aqueles trabalhando no projeto. Meninas, eu ia até pegar um gancho em tudo, né? Então, a CSTQ a gente tem 5 áreas, né? Comercial, marketing, projeto, presidência e também gestão. Quando a gente pensa numa empresa, a gente tem que pensar que todas estão totalmente vinculadas, né? Então, a gente fica achando, não, porque a parte comercial é mais importante, a parte de projetos é mais importante, mas eu acho bom salientar que quando a gente pensa numa empresa, todas as partes são importantes igual. Todos ali tem que ter uma comunicação entre, né? Eu fui de comercial por muito tempo, então é uma área que eu sou apaixonada. E assim, eu vejo que eu aprendi muito em relação à comunicação, a como se adaptar com diferentes pessoas, né? Clientes também. E a parte de projetos, além da organização, né, que você tem que ter com o projeto, também tem a comunicação com o cliente. Então, assim, você tem que ficar comunicando, dando atualização, vendo como é que tá. Qual o feedback do próprio cliente, porque no meio do projeto, o que tá acontecendo? Tá bom, não tá? E aí a gente consegue melhorar. Então, eu acho assim, que dentro da empresa, em todas as áreas, você consegue melhorar o seu desempenho, de forma geral, né? E além disso, eu não sei se ainda ocorre, mas você pode trocar de área, né? Ao longo do ano. Então, tipo assim, pô, eu gostei um pouquinho aqui de comercial, mas não, acho que marketing é mais minha área. Eu vou pra marketing. Agora é tudo embutido, então agora tá mais fácil. Mas quero ir pra gestão agora, ter esse desenvolvimento, aprender um pouco sobre financeiro ou alguma coisa sobre como, né, lidar com pessoas. Então, eu acho assim, que você entrando, você tem uma oportunidade, assim, ampla de tudo. Você pode fazer tudo ali, que você permitir, né? Comentando um pouco sobre isso, queria contar um pouco da minha experiência também, porque, como eu disse anteriormente, eu entrei como como assessor de gestão, mas cá estou eu como diretor de projetos. Por quê? Porque eu fui para a área de projetos ao meio do ano passado. Eu fiz o processo seletivo para a gerência de projetos, passei, inclusive eu tive umas conversas com o meu diretor passado. Aparentemente, eu passei por muito pouco, mas acabei passando, entrei nessa área, consegui trocar e consegui um cargo maior, então tem tanto uma questão de conversar mesmo com os diretores para ver se é possível fazer essa troca, se você se identifica mais com outra área, mas também você pode fazer alguns processos seletivos internos para ter outros cargos, além de assessor, digamos assim. Claro, tem que ter sempre uma comunicação para ver se a sua área anterior, se a sua diretoria anterior, não vai ter uma vacância, né? Não vai ter a falta. No meu caso, como a gente estava num período um pouco conturbado ano passado, eu fiquei nas 2 diretorias, fazendo o trabalho de 2. Foi um pouco cansativo, mas também fez com que eu me organizasse mais. E além disso, foi extremamente gratificante poder ver, ter uma visão melhor da CSTQ de todas as suas áreas. Esse negócio de trocar de área é muito legal, gente. É muito legal. Eu dei um rolê legal na CSTQ. Eu comecei com comercial, aí eu teve um pouco de vagância, aí eu fui um pouco de gestão. Foi muito legal a gestão. Marketing, eu fiz uns 2 posts também, foi muito legal. E aí eu fui junto com o Celso, eu fiz o processo seletivo para gerente de projetos, gerenciei projetos. Aí eu tive a experiência de projetos e depois eu virei assessor de presidência. Que o assessor é o cara que ajuda o presidente e tal. Então, indo para essas áreas, a gente consegue ver que a CSTQ, na verdade, é um ciclo. É um ciclo que ele vai e volta toda vez que se inicia. Começa com marketing, fazendo post, aí o cara vê a parte do marketing, entra no site, vou marcar reunião. Quando ele vai marcar reunião, ele entra com um cara de comercial. E o cara de comercial entra em contato com o cara de projetos, que faz a viabilidade. Aí o pessoal de gestão faz o contrato, fecha o contrato, volta para o cara de projetos, o gerente que realiza o projeto, aí participa todo mundo, a empresa inteira como consultor, acaba o projeto, o marketing faz
acaba o projeto. Aí o marketing vai lá, posta no blog como é que foi o projeto. Aí por esse blog vem um outro cliente e começa o ciclo novamente. Então a gente vê como a empresa funciona na parte química, que na verdade é um grande ciclo entre áreas e que é um ciclo, eu diria que seria uma estrela, que a gente vai indo pontinho em pontinho, área por área. Marketing se comunica com projetos para fazer a parte do post do que já aconteceu, do projeto que já aconteceu. Marketing faz com comercial, marketing faz com gestão. Gestão é uma estrela, cada área se comunica entre si e acaba virando um ciclo tão legal nessa empresa que só fazendo parte dela para você realmente entender. E para finalizar também, muito interessante fazer parte de cada uma das áreas, o máximo de área que você puder, por causa das habilidades que você vai ganhando ao longo. Eu nunca tinha visto muita coisa sobre as outras áreas, não sabia muito, só preferia mais comercial, né? Era muita preferência mesmo, mas quando você vai aprendendo sobre o próprio marketing, você começa a valorizar muito mais, você percebe muitas habilidades que você pode ganhar, inclusive tráfego pago, porque passivo é uma coisa muito forte dentro da empresa. Então, você chega lá na empresa muito como uma folha em branco. E aí você vai escrevendo toda hora as habilidades que você vai ganhando e ainda mais com os cursos que a gente disponibiliza, as capacitações que a gente disponibiliza, que nem a Lari falou, as pessoas que a gente traz para falar com a empresa. Então, é um lugar que te torna generalista para alguma hora você virar específico em alguma área quando você se formar. Então, de experiência nossa aqui, os três já foram de diversas áreas da empresa, então eu acho que ajudou a gente também a querer continuar na empresa e ainda mais ganhar um cargo maior. Bom, pessoal, acho que ficou nítido que eu sumi no episódio, mas dando uma visão para vocês que estão de fora, os três meninos hoje na CSTQ e a Larissa hoje do PET, mas já participou da CSTQ, estão extremamente entusiasmados para falar de tudo. Não parece que é um trabalho, não parece que é um peso, parece que é mais uma diversão. Não é um projeto que você faz parte por querer ganhar horas, ou realmente, acho que parte do profissional e vai muito pro pessoal. Então eu acho que esse crescimento todo que eu vejo os meninos falando que tiveram, eu jamais imaginaria que um dos três tinha alguma dificuldade com fala ou com qualquer soft skill mesmo, de conhecer, de vender, de fazer parte da empresa júnior. Então, realmente, eu sumi porque não tem como falar perto desses quatro aqui. Tá difícil. Mas eu acho que partindo agora, a gente falou bastante sobre a divisão de vocês, como é feita a divisão de todas essas 5 áreas. Vamos falar um pouco agora sobre os projetos e as redes sociais que tem os clientes da CSTQ. Vocês podem falar um pouco sobre como são esses projetos? Eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre, mas vamos tentar entrar mais sobre como são os projetos, quais os serviços vocês normalmente fazem e quais os projetos vocês mais gostam de fazer e o porquê. Certo, eu vou começar falando um pouco da questão institucional dos projetos, como se vem um projeto, de fato. A gente já falou um pouco do ciclo, né, ou melhor dizendo, a estrelinha, de como os clientes vêm pra gente, mas para se ter um projeto de fato, se começa com o estudo de viabilidade. Corremos atrás das informações de pesquisas, artigos, legislação, é algo que a gente corre bastante atrás antes de ver qualquer tipo de projeto. Procuramos saber de patentes, por exemplo, em casos como prototipagem, iremos falar um pouco delas um pouco mais à frente, mas além disso, contato mesmo com o professor, geralmente para ter, como posso dizer, um auxílio de pesquisa mesmo, inicialmente, caso for um projeto que demande mesmo alguma ação laboratorial, como análise química, uma prototipagem, falando novamente disso, aí sim a gente pode entrar em contato com eles para ter esse auxílio, mas inicialmente temos que ter esse estudo de viabilidade. A partir disso, se montamos um cronograma para ver o quanto tempo vai se levar o projeto, até mesmo para mostrar ao cliente, para mostrar a eles quais serão todos os processos mesmo do nosso projeto e quais serão as divisões do projeto. Por exemplo, citando novamente a prototipagem, é um serviço o qual é um aglomerado de serviço. Por exemplo, um dos nossos últimos serviços, últimos projetos, melhor dizendo, foi uma prototipagem, a qual tivemos
4 serviços inclusos. Um estudo legislativo, um estudo de mercado, um estudo bibliográfico e, finalmente, uma parte de fazer o protótipo mesmo. Então, temos que ter essa organização para mostrar para o cliente tanto uma questão organizacional mesmo, que assim a gente pode, finalmente, contactar os outros membros, geralmente por meio de formulários, para ver a disponibilidade deles para participarem, de fato, do projeto. Né? Inclusive, quando se temos uma baixa de disponibilidade, digamos assim, muitos nossos membros estão em períodos conturbados na faculdade. Assim, a gente acaba deixando um pouco de lado a procura de novos clientes, né? Focamos nos projetos que já temos, já que não faz sentido procurarmos novos clientes se a gente não tem a mão de obra, digamos assim, para fazer outros projetos. Então, também temos um lado humano, digamos assim, de respeitar as fronteiras dos nossos membros, os limites dos nossos membros, para não sobrecarregar eles, não fazer com que eles trabalhem mais do que precisem, até porque a CSTQ é um lugar para aprendizado, de fato. Então não é algo que a gente quer forçar muito. A gente quer que seja um local amigável. Mas enfim, agora falando dos serviços de fato, contando também um pouco da minha experiência, quando eu cheguei em projetos, eu estranhei muito, porque tem muito serviço que eu nem imaginava que uma empresa de química, né, uma empresa júnior de química, iria fazer. A gente mencionou o Chef Life, mas, por exemplo, tem outros serviços como o próprio estudo legislativo. Quando eu descobri que a gente fazia estudo legislativo, eu não sabia o que a gente ia fazer. Na minha cabeça é uma coisa, bom, direito, né, legislação. Mas não, toda legislação tem limites sendo determinados para qualquer tipo de produto que a gente vai fazer. Por exemplo, em questão de bebidas, se tem um limite para fumantes, por exemplo, em referência à produção de refrigerantes, produção de vinhos, sucos, etc., em produção de larga escala, que eu quero dizer. Além de uma questão de quantidade de, ou melhor dizendo, uma concentração de determinado insumo, para se não ter uma definição diferente de um produto. Por exemplo, uma situação hipotética de estarmos preparando um suco, por exemplo. Qual é a concentração que podemos utilizar de uma polpa secundária para adoçar o suco, por exemplo, para não se considerar um suco desse adoçante? Finalizando essa parte do estudo legislativo, traz uma parte que nós não vemos muito na química, né? Geralmente pensamos nisso, pelo menos no meu caso, que era muito voltado para as outras áreas, para mesmo empresas sêniores, né? Empresas grandes, mas não, é algo que fazemos de fato. Traz um caráter mais humano, mais da química do dia a dia, digamos assim. E falando da química do dia a dia, também temos alguns outros serviços, né, que eu acho que são importantes de citar. Eu acho que é um dos mais importantes, que é a prototipagem de fato, que eu já tinha mencionado várias vezes, que, pelo menos na minha opinião, é um dos serviços mais importantes da CSTQ. O que é prototipagem? É fazer uma inovação, um produto inovador. Né? Geralmente temos clientes que têm ideias que são incríveis, então eles vêm atrás da gente para ver se são possíveis. Trazer mais alguns produtos que facilitariam o cotidiano. Então, essa prototipagem é extremamente importante. Um dos nossos serviços que são mais gratificantes. Pelo menos foi um dos serviços, um dos projetos que eu mais me engajei de participar. E por que eu estou falando disso? Porque traz uma visão maior do que a gente faz aqui na CSTQ. A gente faz realmente uma mudança no mercado, uma mudança nas vidas das pessoas a partir de projetos como esse. E uma outra coisa sobre os projetos que a gente realiza, pelo menos ao meu ver, é poder ter a oportunidade de trabalhar com a química do cotidiano, digamos assim, com a química comercial, com a química que vemos ao dia a dia. Já que a gente não vê isso na UNB. A gente vê muito uma química na ótica acadêmica mesmo. Por exemplo, um dos projetos aos quais eu estava trabalhando
eu consegui encontrar várias informações sobre acidulantes, por exemplo, que é uma coisa que tem muito a ver com questões de ácido e base, equilíbrio químico, etc. Que são tópicos que eu só vi muito na teoria. Eu nunca vi, de fato, uma aplicação fora do laboratório, mas eu consegui ver e eu consegui trabalhar com isso pensando num produto, pensando no que aquilo iria se tornar. Inclusive, eu até encontrei nas minhas pesquisas um livro só sobre ácido cítrico, 370 páginas sobre as propriedades termodinâmicas do ácido cítrico. Muito útil, inclusive. Enfim, então é uma oportunidade. Bom, eu tô sendo um pouco tendencioso, eu sou da aula de projetos, né? Mas é muito bom. Eu fico bem gratificado de poder ver essas novas óticas a partir da CSTQ e dos projetos dela. Agora falando um pouco sobre projetos inovadores, a gente chega até alguns projetos inovadores, entre aspas, aqui, que é muito engraçado a parte comercial. Ano passado já chegou vários tipos de projetos diferentes, que a gente chama de projetos CSIs. Já chegou cura do câncer pra gente, por causa de uma água num sítio que, na verdade, é a cura do câncer, já chegou pra gente. Já chegou uma pessoa que queria pesquisar sobre um pó estranho que tava achando que tava mexendo com gato. Então, às vezes é até engraçado esses projetos de prototipagem. Eles são bem diferentes. Mas agora falando sobre um projeto muito legal, que é o novo queridinho da CSTQ, falo aqui pra vocês que é um projeto que eu fui gerente, que a gente fez uma anodização para a Apuama. A Apuama, para quem não conhece, é meio que um time de corrida aqui da UNB, do pessoal de engenharia mecânica. Eles chegaram pra gente querendo anodizar uma peça. Aí a gente analisou a peça e tal. A gente foi no laboratório do professor Infante, inclusive agradecer ao professor Infante, que é o laboratório que a gente usa muito, o laboratório dele. É o laboratório que a CSTQ tem mais acesso. E foi um projeto muito legal, foi um projeto de laboratório, que eu levei os assessores, tinha gente, tanto no último semestre de Química Bacharelado, como na pessoa no primeiro semestre de Química Bacharelado. Foi muito legal essa experiência. Então a CSTQ ela também proporciona algumas experiências que assim, a gente nunca pensa que a gente vai ter na sua vida. Você nunca vai pensar, nossa, eu faço química, agora eu vou analisar uma porca numa empresa de corrida de kart da UNB. Então, ainda mais com o professor Infante ainda, do seu lado. Ele fala que ele não participa dos projetos, mas ele ajuda muito a gente. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa errada, ele chega assim pra mim e fala, eu acho que isso aí tá errado. Aí a gente vai e faz tudo de novo. Então é muito legal esse respaldo dos professores. E agradecer bastante pro professor Infante. E para finalizar, o que a gente pode extrair também é que qualquer um pode fazer parte dos projetos, independente do semestre. Eu mesmo sendo um pouco mais novo, até na UNB, a gente pode perceber que vai ter ajuda sempre. E eu participei do projeto desse daí de prototipagem, o que você imagina que você não vai dar conta. Sempre passa pela sua cabeça isso, mas acabou que eu tive até que fazer uma formulação. Foi uma parte mais complicada? Foi. Mas é a parte que obriga você a se capacitar. Então, tipo, se você busca informação, se você busca melhorar, que inclusive a melhoria contínua é um dos valores da nossa empresa, a gente está sempre disposto a capacitar todo mundo que participa da empresa. Os projetos mesmo sendo a parte principal para essa capacitação. Você vai ter contato com várias áreas possíveis até de você trabalhar. De você possivelmente ter um negócio no futuro, então é uma parte bem capacitante. Gente, até comentando, né, sobre os projetos, faz um tempinho que eu fiz, mas teve 2 projetos que eu acho que me marcaram, assim. Um deles, eu não participei diretamente, mas eu fechei, que é aqui em Brasília mesmo. Foi muito interessante, porque pra fechar, a gente foi visitar a fábrica. Então, tipo assim, eu conversei com o cliente, ele fez um tour lá na fábrica, eu até pedi um empreguinho, né, no futuro. Mas, assim, é interessante o que a gente viu, assim, como funciona a linha, né, de produção deles. Então, foi muito interessante. Foi até uma prototipagem que a gente fez, foi de bebida energética. Então, o bom da prototipagem, a gente tá tanto falando, mas eu acho que é um projeto que realmente agrega muito, que você conhece desde o zero. Tipo assim, você
você imagina o produto, aí você pensa na legislação, no estudo bibliográfico, na embalagem, nos sabores, o que o cliente pode achar, né? Você faz estudo de mercado, então eu acho que assim, a prototipagem, por si só, ela já é um combo realmente de tudo e você aprende bastante com isso. E aí, outro projeto também que eu achei muito interessante, que eu participei ativamente, foi pra prototipagem, né, de um copo sustentável. E eu acho, assim, que ele foi, pra mim, um marco, porque como eu participei ativamente e era do zero, então, assim, você fica, assim, admirado. Fala, cara, como que eu vou fazer isso aqui? O cliente, ele quer algo totalmente sustentável. Você tem que, como era copo, né, a gente pensou muito em polímeros. Então, tipo assim, quais polímeros que eu vou ter que utilizar que sejam sustentáveis? Então, você teve que pesquisar, a gente conversou com o professor, a gente viu a resistência, no final a gente conseguiu fazer o protótipo, então ficou bonitinho. Muito trabalho, porque a gente fez do zero, então a gente tinha que ficar testando, tinha que mexer, fazer algumas soluções pra ver se dava certo ou não. Então, é algo interessante porque a gente foi no teste e no final deu certo, a gente fez também testes de validação, né, de resistência. Então, acho assim, foi um projeto muito interessante e eu cresci bastante, porque a gente pensa, pô, vai ser né, a gente fica comparando com a acadêmico. A gente acha, não, projeto ali em grupo, pesquisa e é isso. Mas não, pode não ser isso. Pode mudar tudo dá errado e você tem que se adaptar. Então, acho que essa parte de adaptação, assim, é muito presente na CSTQ, tanto em questão de projetos quanto no dia a dia mesmo. E, assim, é uma coisa que a gente leva pra vida, persistência e resiliência, né? Que aí ter resiliência, né, que é um dos valores aí da CSTQ, e eu acho que a gente leva pra todas as questões também, né? Quando a gente tá lá dentro e quando você tá fora. É porque eu mesmo que saí, eu vejo, assim, que todos os projetos que eu participei, né, mesmo, eu participei acho que poucos, né? Mas, assim, eu participei de Shelf Live, eu participei de conservante, eu participei de prototipagem, eu acho que, assim, todos os projetos que são realizados na CSTQ te agregam muito. Tipo assim, até pra definir, né, que nem o Enzo falou, o caminho que ele quer. Tipo assim, pô, foi ali naquele projeto que eu vi que eu gosto mais dessa área de química, é essa aqui que eu quero me especializar. Então, acho que ele dá uma noção bem grande do que fazer no futuro também. Realmente é uma das primeiras etapas. Mas esse foi um dos meus projetos favoritos. Eu também fechei, então assim, eu conversei com o cliente desde o início e no final também tava conversando com ele, então foi muito interessante. Ver o crescimento e também ter o feedback dos clientes, gente. O povo vai lá e fala, nossa, eu gostei muito disso. Não, ficou muito legal, vou colocar. E, tipo assim, você vê que a pessoa sai feliz. Tipo, você cresce e o cliente cresce também com o seu projeto. Então, acho que, assim, é maravilhoso. Né? E, assim, saindo disso, né, dos que os clientes acham, né, esse feedback que a gente tem positivo, né, a gente sabe que dentro da CSTQ a gente também ganhou vários prêmios, né, que então, assim, tem essas atividades impactantes tanto para o cliente quanto para as pessoas, né, tanto para os integrantes da CSTQ Júnior. E eu queria que vocês contassem um pouco né, os prêmios que a gente já ganhou, porque eu sei que eu tava lá, né, então, quais os prêmios do MED, quando a gente fala de empresa júnior, a gente tá tendo de movimento empresa júnior, né, então tem várias outras empresas além da de química. E eu queria saber sobre os prêmios que a gente já ganhou, se vocês poderiam contar um pouco como é que foi, como é que é o reconhecimento das ações da CSTQ Júnior. Agora falando um pouco da minha experiência sobre prêmio, é uma parte muito legal de reconhecimento que o MED traz pra gente. Eu entrei nessa STQ em 2023 e a gente não ganhou nenhum prêmio, a gente via, pra quem não sabe, quando você é uma empresa de impacto no MED, tem um palco muito grande, assim, que tem um monte de empresa júnior, tem, tipo assim, mais de umas 5.000 pessoas no lugar. E todo mundo vê você subindo no palco, todo mundo aplaudindo você. É uma experiência muito legal e eu não vivenciei em 2023. Só que em 2024 a gente ganhou de empresa impacto. Subir no palco assim e olhar todo mundo aplaudindo você e você ver o que você passou e todos os projetos que você fez é uma coisa muito legal. A gente olhar assim e ver, nossa, a CSTQ é reconhecida por esse tanto de gente, por empresas grandes. Tava o povo da Ambev aplaudindo a gente, o povo da Brasal aplaudindo a gente, foi muito legal. Então, subir no palco é uma coisa muito, muito importante pra gente. Porque você tem um sentimento de dono da CSTQ, você se sente parte dela e você vê o quão grande ela é. Agora, falando da CSTQ em si, é uma empresa júnior grande de química, tá? A gente é bem grande, a gente tem um histórico muito legal, a gente já ajudou muito pro nosso ecossistema, já ganhamos diversos... A gente bateu o bingo do MED, ganhamos todos os prêmios possíveis que tinham pra ganhar, a CSTQ já ganhou. Empresa de inspiração, hein, galera? CSTQ Júnior. A gente bateu o bingo, a gente chega muitos prêmios, então é muito legal a gente ter dentro do nosso Instituto de Química, dentro do NB, uma empresa júnior, às vezes não tão conhecida no Instituto, mas uma empresa tão grande assim, tão reconhecida dentro de Brasília, até as empresas grandes como o Café do Sítio reconhece a gente, a Ambev reconhece a gente, a Brasal reconhece a gente, então é uma empresa muito bem reconhecida e muito bem falada aqui dentro de Brasília.
Então, o pessoal do Instituto que quiser conhecer melhor, vem conversar com a gente que aqui sempre dá bom. E falando agora desse ano de 2024 que a gente ganhou alguns prêmios, foi muito importante para a gente, pelo esforço que cada um teve na gestão de 2024. Exatamente porque a gente estava numa situação que era mais delicada, mas a gente conseguiu, com esforço, chegar no objetivo final, né? Que foi ganhar esse prêmio, mas foi uma jornada longa. E o bom do prêmio é esse reconhecimento que o Enzo falou, porque valeu a pena. Mas mesmo que não ganhássemos o prêmio, o bom foi a jornada, que a gente vai de passo a passo. Então, foi muito legal subir no palco, não vou mentir. A gente comemorou muito, tá lá na sede, vamos enquadrar lá nosso certificado, mas é muito legal fazer parte do processo, porque o prêmio só é o final, significa que deu certo. E aí eu vou também dar minha parte, né? Porque em 2022 a gente também ganhou o prêmio. E assim, foi de empresa inovadora. E eu acho que a gente teve um destaque maior nesse ano, porque teve toda a diretoria feminina. Então, ó, 100% mulheres ali na diretoria. Então, ó, interessante aí, meninas. Entra na Sesc Tecnológica também. E assim, eu acho que o prêmio... O processo é muito importante, é o mais importante. O prêmio é só uma compensação de todo o seu esforço, né? E tá ali no prêmio, você vê que, pô, foi todo mundo junto que conquistou aquilo, não é sozinho, é todo mundo junto, todas as partes. A gente sabe que todas as áreas são importantes. E assim, é muito bom ver que empresas, clientes, as outras empresas júniores também valorizam a gente. Né, mostra, quando eu era, né, nosso ano, muita empresa júnior que vinha pedir auxílio, né, em algum mecanismo que a gente usava, algumas atividades que a gente realizava dentro da empresa. Então, assim, até as outras empresas júnior iam atrás da gente pedindo auxílio, né, então isso é interessante. Isso também é bom do movimento Empresa Júnior. E aí, indo um pouco desse movimento, eu também queria citar que dentro da Empresa Júnior, a gente tem o ENEJ, que é o Encontro Nacional de Empresas Júnior. E, tipo assim, eu acho que eu já fui em um. E, assim, é muito interessante porque vem muitas empresas famosas, tipo assim, Havaianas, Ambev, Azul, tipo assim, várias... É como se fosse um congresso, assim, entre aspas, né? De empresas que vão ali pra dar capacitação. Então, lá são alguns dias específicos. É como se você ficasse imerso, né? Diante de várias empresas juniores, com várias capacitações, uma troca muito legal de experiências, né? Também, de desenvolvimento. Então, acho que, assim, o encontro da empresa júnior também é ali, como que as empresas grandes iscam a gente, né? Porque você tá ali... em primeira mão, então você vê como que a própria empresa funciona. Se você, eu tenho um sonho de trabalhar na Ambev. Pô, lá tem o pessoal da Ambev, literalmente, o pessoal de gestão ali, do RH, em contato com você, né? Eu vou dar até uma experiência. Tem uma menina que era da CSTQ Júnior, há um tempo atrás, ela se candidatou pra trainee. Eu não lembro se foi trainee ou estágio, mas um dos dois. E a pessoa que tava na entrevista era a pessoa da RH que tava no ENEJ. E tipo assim, não, eu encontrei essa menina lá, pô, muito legal, muito entusiasmada. Deu pra ver que ela gosta, né, do movimento, gosta da Ambev. Então, tipo assim, isso também te dá recursos pro futuro mesmo, pro seu mercado de trabalho. Inclusive, não querendo se gabar, mas a gente ano passado também subiu no palco. Uma integrante muito... Lá do ENEJ, né? Uma integrante muito importante nossa foi lá nos representar. Então, é um orgulho muito grande nosso. E esse ENEJ aí é um destaque grande do MEG. Eles sempre valorizam. Mas também temos alguns eventos aqui de Brasília mesmo, porque o ENEJ geralmente é fora. Aqui, ano passado, a gente subiu em 2 palcos, que foi o da Concentra e do Prêmio Concentro. É muito legal a troca de informação. Eu sendo de comercial e marketing, é bom fazer o bench, você conhecer a situação das outras empresas. É muito legal entender que você não está sozinho nesse processo. Então é muito boa a troca de experiência, as pautas que tem lá. E você sai uma pessoa diferente de quando você entrou. Então eu pessoalmente gostei muito do Concentra, que foi onde uma ex-diretora nossa, a Duda, ex-diretor de comercial, deu uma palestra pra gente que ajudou muito com a nossa visão do nosso próprio drive, que a gente começou a organizar melhor. Bem, pessoal, né, saindo um pouco também dessa parte do prêmio, né, tem um boato aí no instituto aqui, né? Eu acho que é em todos, né, que o pessoal acha que quem trabalha na empresa júnior não tem pra nada, né? Então a gente tá aqui pra desmistificar isso, né? E aí vamos pra pergunta, né, que não quer calar. Tem como, de fato, conciliar a vida acadêmica e pessoal com acesso ao TQ Júnior? Eu vou dar o meu exemplo, que eu acho assim,
Antes, eu tinha menos tempo do que quando eu tinha na empresa júnior. Calma, vou explicar. Quando você entra na empresa júnior, você aprende a ser organizado. E você entende que você tem tipos de tarefas, você tem que priorizar algumas tarefas. Então, antes da empresa júnior, eu não conseguia nem estudar direito para minhas próprias matérias. Então, era até mais difícil para a minha faculdade. Hoje eu consigo conciliar empresa júnior, a minha faculdade e eu ainda sou atleta. Eu consigo conciliar os três muito tranquilo e eu ainda tenho mais tempo na minha vida de quando eu não tinha nenhum, só tinha só a faculdade. Então, a empresa júnior, você não perde seu tempo lá, você ganha seu tempo lá. Além de você se capacitar, você aprende a gerenciar seu tempo. Então, pela minha experiência própria, eu aprendi como organizar minha vida. Eu tenho uma vida muito melhor, uma vida muito mais proativa, me sinto muito mais feliz sabendo o que eu estou fazendo, me organizando bem. Então, a empresa júnior, você não vai lá só pelo seu currículo, você vai lá para aprender como realmente você se organiza a sua vida acadêmica e pessoal. Além do mais, o pessoal melhora um pouco porque você ainda acha alguns amigos na CSTQ, você tem as imersões, pô, que a gente chama de imersão, né? Tipo assim, no meio do final do ano, junta todo mundo da empresa, a gente vai geralmente pra uma chácara e a gente faz roda na fogueira, faz meio que uma festinha e tal. Então é muito legal você conhecer outras pessoas, ter contato. Sua vida pessoal melhora, sua vida acadêmica melhora, fica tudo melhor. Então esse mito é de quem realmente não participou da CSTQ proativamente. Então, se você realmente participar da CSTQ, você vai ver o quão a melhora que você vai ter na sua vida. E também comentando um pouco mais sobre isso, aqui dentro a gente incentiva mesmo essa questão de organização. Temos várias pautas nas nossas reuniões sobre organização pessoal, como que a gente pode se organizar melhor. A gente traz ferramentas para a organização, como a incentivação da utilização do Google Agenda, por exemplo, a Clockify, que é basicamente um software para a contabilização de horas, que a gente trabalha na empresa mesmo. Então tem esse incentivo para se organizar para trabalhar na empresa. Como eu tinha mencionado um pouco antes, a gente não quer que ninguém se sobrecarregue ali dentro. Além de que todo mundo é aqui universitário, né? Todo mundo tem muitos afazeres a fazer. Então, essa organização é muito importante. E também, comentando um pouco da questão acadêmica, muitas vezes facilita bastante porque a gente tem um contato maior com os professores. Muitas vezes eu entrei em contato com alguns professores da Química Orgânica para comentar de alguns projetos mesmo, que eu participei e que estou participando. Aproveitando a conversa sobre esses projetos, eu consegui aprender mais sobre a Química Orgânica mesmo e sobre as próprias matérias que eu estava cursando. Facilitou bastante ter um entendimento daquela área por uma outra visão, por uma outra ótica. Então, facilita bastante. E também sobre a questão pessoal, eu vou comentar um pouco de mim. Durante essa CSTQ, eu acho que eu tive mais tempo para minha vida pessoal do que nunca. Ou seja, eu tenho um tempo maior para minha vida pessoal, para os meus hobbies, para os meus amigos, etc. E eu também posso ilustrar a situação de alguém que entrou lá no primeiro semestre, que eu sei como os cursos aqui do IQ são muito difíceis, eles podem ser bem capciosos, eles podem complicar a sua vida pessoal. Então, desde o início eu aprendi a me organizar. A gente agora acabou de fechar uma parceria que a gente tem até um mini curso gravado para gestão de tempo. Muito chique. Muito importante esse curso, eu até já fiz ele. É importante também a nossa utilização das agendas, a gente, pro próprio diretor ter noção do que a gente pode demandar da pessoa. Então, lá no início, fazendo fundamentos de química, fazendo cálculo 1, fazendo todos esses cursos, eu já tinha uma certa organização para eu poder me organizar, ainda mais com a greve também, eu pude aproveitar meu tempo, não só ficar parado. Então, que nem eles falaram, eu tenho hoje até tempo para poder malhar, para poder jogar basquete, para participar até de um outro projeto aqui do IQ, que é a Explosiva. Então, eu também posso jogar por eles. E também eu consigo ter tempo para minha família, que é uma coisa muito importante para mim.
Então, poder me organizar vai ser muito importante, tanto para o resto da faculdade, mas também para o futuro, quando eu for um profissional. Bom, eu acho que eu mantenho a minha opinião. Sai muito do profissional e entra muito no pessoal. Toda essa experiência que vocês têm. Então, esperem minha inscrição no próximo processo seletivo. Mas, para finalizar, pessoal, acho que vocês já falaram bastante sobre o crescimento de vocês dentro da empresa. Acho que foi a parte que a gente conseguiu mais perceber aqui durante essa entrevista. Então, agora, para finalizar, eu queria só que vocês dessem um conselho para os estudantes do Instituto que gostariam de fazer parte da empresa Júnior. Agora falando para todos os estudantes do Instituto de Química. Do primeiro até os famosos 12º semestres. Você quer ter uma vivência empresarial, você quer evoluir pessoalmente, você quer se sentir pertencente ao Instituto, você quer conhecer todos os outros, toda outra parte do Instituto, vem para a CSTQ, porque você não vai só conhecer a empresa Júnior, você vai conhecer os professores, você vai conhecer os funcionários do Instituto, você vai conhecer outros projetos de extensão, porque a gente tem muito contato com o PET, com a Explosiva, com o AIT, então vem fazer parte da CSTQ e vem conhecer como realmente é o Instituto e como realmente a UNB funciona. Complementando um pouco com o que o Enzo falou, para todos vocês que querem entrar mesmo na CSTQ, como eu venho falando muito sobre os projetos que a gente realizou, que a gente está realizando, não é só uma empresa, tem muito uma questão de ação também. Não é só uma visão empresarial que a gente tem aqui. Aqui é bem plural. Então, mesmo se você não se identificar com uma parte, com a parte empresarial, administrativa mesmo, tem toda uma parte de atuar mesmo no campo da química. Você vai ter essa prática. Então, é uma oportunidade de se adentrar mais no mundo da química, se adentrar a química dos produtos que a gente vê do dia a dia e também a química do dia a dia mesmo, da química do cotidiano. E por fim, se você quiser uma habilidade em específico, você pode desenvolver muito sua comunicação em comercial, você pode desenvolver a criatividade, senso crítico em marketing, uma parte mais técnica em projetos e uma parte até mais humana em gestão, para entender os problemas das pessoas. Então, independente da área que você for entrar, você pode ganhar muitos hard skills e soft skills. Então, o que falta é só tentar. Então, porque você vai se capacitar muito aqui dentro. Volto a falar, né? E aí eu vou dar meu depoimento, né, de prova viva. Eu acho que, assim, o meu estágio, os estágios que eu consegui tem muito a ver com quando eu cresci na empresa Júnior. Eu acho que, assim, gente, existe uma Larissa antes da empresa Júnior, existe uma Larissa depois da empresa Júnior. A Larissa depois da empresa Júnior é maravilhosa, ó. Top do 10. Então, assim, eu acho que até essa questão de mercado de trabalho e... agora eu tô tentando trainees, né? Gente, pra mim o marco é a empresa Júnior. Eu consegui me desenvolver em questão de gestão de tempo, organização, comunicação. Tipo, eu já era uma pessoa comunicativa, mas dentro da empresa Júnior você aprende muito mais. E, assim, você vê o crescimento... Eu acho que, assim, que me pega muito... Eu sou uma pessoa muito humana. O que pega muito é o crescimento dos outros. Você tá ali, você vê você crescendo, você vê o seu amigo crescendo, você vê as pessoas crescendo. Vou ser sincera que eu entrei na CSTQ Júnior porque uma amiga minha, eu vi o crescimento dela, assim, muito grande. Pô, desenvolveu muito. Eu falei, velho, eu também quero me desenvolver. E eu fui na CSTQ Júnior e eu me desenvolvi. Então, assim, é um projeto de extensão que faz você crescer bastante. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E eu acho assim, que vocês têm a oportunidade, gente, vão. Se inscrevam na CSTQ Júnior, que vai ser maravilhoso. Vai ser uma experiência única, não tem nada igual. E é isso. Antes, eu vou falar uma coisa. Quando você entra na CSTQ, você vai perceber uma coisa. Que você vai ser tão grande o quanto você deixa ser. Dentro da CSTQ não tem limite porque você quer ser. E muito obrigado, Pet, por ter nos convidado. Bom, eu, em nome do Grupo PET, quero agradecer imensamente ao Bruno, ao Celso e ao Enzo pela participação e terem compartilhado um pouco mais sobre a CSTQ Júnior. Ficamos por aqui, pessoal. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre outras atividades do PET Química e que o NBMEC podem ser encontrados no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site, petquimica.iq.unb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje e até a próxima! Esse episódio foi feito com a participação de Larissa Cavalcante e Gabriel Castro como entrevistadores,
Bárbara Emília como editora, Larissa Cavalcante como roteirista. Também gostaríamos de dar o nosso agradecimento ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.